Bateu na porta para pedir comida. Uma criança atendeu e perguntou ao homem: "O senhor também ama Jesus?" O homem não respondeu e a criança vai até o cofrinho, onde juntava moedas, e as dá ao mendigo. Ela diz: "Mesmo que o Senhor não o ame, ele ama o Senhor. Disso eu tenho certeza. Deus o ama muito." O homem foi embora sem dizer uma palavra. Depois de um tempo, a criança recebeu uma carta deste senhor. Ele, continuante, ouvia a frase em seu coração: "Mesmo que o Senhor não o ame, ele o ama muito." O homem escreveu para a criança isso e me comoveu tanto que não pude deixar de entregar o meu coração e a minha vida a este Deus amoroso. Eu agradeço a você por me falar deste amor de Deus por mim. Todos nós somos necessitados em nossa alma e precisamos desse Deus amoroso para guiar a nossa vida. Deus ama você, mesmo que você não mereça, mesmo que você o rejeita, mesmo que você viva afastado, longe de Deus, Ele o ama. Não despreze mais a bondade e o amor de Deus. Na Bíblia, em Romanos, capítulo 2, versículo 4 e 5, leamos: "Será que você despreza a grande bondade, a tolerância e a paciência de Deus? Você sabe muito bem que Ele é bom e que fazer com que você mude de vida, mas o seu coração é duro e teimoso. Por isso você está aumentando ainda mais o castigo que vai sofrer no dia
dia em que forem revelados a ira e o julgamento justo de Deus. Não perca mais tempo vivendo uma vida vazia do sentido de paz. Responda hoje mesmo ao amor de Deus, entregando a sua vida completamente a Ele. Deus espera por você e te ama mais do que qualquer pessoa poderia te amar. De vez, irmãos, a gente dá uma palavra aos irmãos, a gente semeia, né, a semente, mas a gente acha que aquela pessoa não deu atenção que deveria. Mas a gente tem que ter a certeza, quando a gente fala para outra pessoa do amor de Cristo, Deus já plantou ali aquela semente. Só precisa ser nascida, né? Ser regenerada. Então que a gente não possa perder as nossas esperanças com nossos familiares, porque o Senhor Jesus tem falado nos nossos corações. Nesse momento, nossos irmãos, o pastor Manuel está trazendo a mensagem, né, bíblica para cada coração, para que a gente possa cada vez mais estar aprendendo da palavra e do amor de Deus. Amém. Um retorno ao nosso estudo sobre quem é Deus. Estamos já no final da nossa apostila e hoje estamos no capítulo 21.1. Deus e a eternidade presente. Já falamos muito disso nas outras lições, mas hoje nós vamos falar com alguma base escrita na Bíblia. O nosso texto básico é Lucas 23, de 42 e 43. Então disse a Jesus: lembra de mim quando entrarem em teu reino. Respondeu-lhes Jesus: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 42, 43. Bem, nós falamos aqui de que nós às vezes fazemos uma área para que possamos entender e participar da eternidade. E nas lições antigas nós dizemos que a eternidade tem que ser vivida no momento da crença. Lá na cruz o ladrão estava condenado, mas quando creu em Jesus Cristo e expressou palavras de arrependimento, ele disse: Senhor, lembra de mim quando vier em teu reino. Ele disse muitas coisas ali. Disse que cria, estava crendo que o Senhor era rei, que ia voltar com o reino de poder, de glória, e que ele, por ser ladrão, por ser um pecador, e estava morrendo no pecado, queria que o Senhor, pelo menos, lembrasse dele quando viesse no reino. O Senhor Jesus, que conhece o coração e perdoa todos os pecados, ele diz logo para o ladrão: não lembrar, e não é quando eu vi, não. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, uma prova de que a eternidade é presente, é no momento da conversão. Quem se converte e não crê na salvação, esse não pode participar da eternidade. Crente que ainda pergunta assim: como é que está, irmão? Estou indo. O irmão tem certeza da sua salvação? Estou trabalhando para isso. Não é conhecimento de eternidade. Irmão, como está o Senhor? Estou bem, graças a Deus. Está doendo, está sofrendo, mas como é que está, irmão? Estou bem, graças a Deus. Hoje de manhã eu estava escrevendo já uma crônica e disse que os olhares de amor, ele elimina o sofrimento.
Às vezes vai ver uma pessoa abatida, triste. Por quê? Por que está triste? A dor muda o semblante e muda o olhar. Tanto pode mudar para o bem, como mudar para a revolta. Lá na cruz nós vimos isso, lá no caveira nós vimos isso. Um ladrão no sofrimento se revoltou para o erro, enquanto o outro armazenou, recebeu a ternura do perdão, porque ele reconheceu, ele desceu do estado de ladrão, de pecador, de blasfêmio. Ele recebeu Jesus Cristo. A mesma situação, mesmo olhar, mas um olhou para Jesus como perdão, outro olhou como deboche. Não és filho de Deus? Então faz um milagre aí. Nós estamos numa situação de morte, estamos sendo crucificados. Tu não é filho de Deus? Desce da cruz e faz com que nós também desçamos. Esse é o olhar de revolta de quem está sofrendo. Nós cristãos sofremos com paciência. Por quê? Nós sabemos que as coisas do sofrimento da terra não são para sempre. Como diz o salmista, o choro pode durar toda a noite, mas de manhã virá o sorriso. Isso é uma estrutura de quem sabe que mesmo tendo posse da eternidade, vai passar sofrimento. E sofrer é a identificação do cristão, porque o fundador do cristianismo foi quem mais sofreu. Ter necessidade é uma característica do cristão. Jesus Cristo veio à terra, não tinha casa, não tinha emprego, não tinha plano de saúde, não tinha local para almoçar, para jantar, para dormir. Ele dormia no barco, dormia no deserto, dormia na campina, nunca teve nada. Então, ter necessidade, sentir falta, é característica do cristão. Por quê? Eu sempre repito essa expressão, para despertar cada dia mais a minha mente. Quando Jesus diz assim: não é o servo melhor do que o seu Senhor. Então, se Jesus passou por tudo isso, quem somos nós para dizer que não queremos passar? A não ser que nós vivamos, trocamos a eternidade pelas coisas materiais. E isso acontece muito para a tristeza e falta de poder da igreja. Isso ocorre. Trocamos a eternidade pelas coisas da terra. Damos então, a eternidade não deve ser analisada como um pouquinho. Não pode ser analisada como uma coisa futurística, mas sim presente e vivida cotidianamente. Nós vamos viver essa eternidade todos os dias. Não é só no domingo, não é só na quarta-feira, não é só em reuniões. Todos os momentos, cotidianamente, nós temos que viver essa eternidade. Quando houver qualquer suspeita de ameaça à nossa vida, nós temos que abrir nossos pulmões, nossa boca com ar e força e dizer: eu sou eterno. A doença não importa, eu tenho a eternidade presente. A morte não importa, eu tenho a eternidade presente. O irmão Elias, quando eu ligo para ele, conversando, ele sempre fala de que está feliz, está pronto para o que vai acontecer. Ele sabe que se partir, estará num lugar muito melhor. E isso é uma posse da sua eternidade. Uma das coisas que abate a gente, mas eleva no outro lado, é essa confiança que ele tem. E os enfermos têm que ter essa consciência. Vamos sim, mas a nossa vida está garantida. Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então,
nós temos a nossa eternidade garantida. Quando ele diz ao ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, aquele homem só teve tempo de dizer aquelas palavras de Jesus de arrependimento, foi salvo, foi garantida a ele a eternidade. E nós devemos, que já temos mais tempo de conversar com Deus, de ler a sua palavra, de ouvir ensino, ouvir sermões, ouvir músicas realmente evangélicas que tocam na alma. Então nós devemos já ter um alicerce maior de compreensão de que nós estamos dentro de um círculo de fé e de eternidade. Não importa o que venham dizer, não importa a perseguição que eles venham, o que importa é que nós temos em nós, através da fé em Cristo, a eternidade garantida. Temos a eternidade garantida. E temos que viver ela todo dia. Não esquecer de que a nossa eternidade está garantida em Cristo. A inquietação das pessoas religiosas ou não é oriunda dessa deficiência espiritual em detrimento da fé, de se conceber e tomar posse da eternidade presente. Então, a deficiência de muitas pessoas, evangélicas ou não, é quando chegar diante de uma enfermidade terminal ou de uma enfermidade firme, avançada, demorada, entrar em colapso espiritual, porque não acredita, não tomou posse dessa eternidade. Quando nós vemos Jesus começar o ministério dele, ele disse uma coisa que nós não podemos esquecer. Ele disse: é chegado a vós o reino dos céus. Então o reino dos céus chegou a nós, e chega e dá um passaporte para a eternidade o que crê em Cristo. Então quem crê em Jesus Cristo tem um passaporte para a eternidade. Agora, por que Jesus Cristo não leva logo essa pessoa para a eternidade? Porque ele precisa dessas pessoas para anunciar aos outros de que existe a eternidade presente. Nós estamos aqui na terra, não é à toa. Não existe nada à toa no reino de Deus. Nós não estamos aqui por acaso. Não, nós estamos aqui para cumprir a missão. Jesus confia em nós. Nós não confiamos em Deus, não confiamos em Jesus Cristo, Ele também confia em nós. Quando Ele disse: ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, Ele confiava naquele grupo que estava ali no monte da Assunção. Então, nós vemos que em muitos casos Jesus permanece fiel em todos os casos, e nós em muitos casos nos apresentamos infiéis. O que vale é que o amor de Deus é muito diferente do nosso amor. Nós não sabemos amar como Deus ama. É a lição do Escrito. Nós só amamos o que é bom, só amamos as pessoas que prestam. Mas Deus não. Deus é diferente. Deus ama o bom e o ruim. Ama aqueles que estavam no retiro e ama os que estavam lá na folia do carnaval. Agora, Deus não tem culpa nenhuma de aquela multidão do carnaval vai se perder, porque é uma escolha pessoal deles. E o sacrifício foi feito para redimir, e a palavra está sendo pregada. Nós estamos aqui para pregar a palavra, para testemunhar, para cantar louvores e tocar nos corações. Esse é o nosso papel. Nós estamos aqui para isso. Por isso eu digo que quando o irmão chega no final do ano, que vai tirar a nota dele, eu não quero carro nenhum, esse ano não quero carro nenhum. Ele disse: se eu fosse Deus, ele fazia o mesmo que fez com Ananias e Safira. Não quer fazer nada. Está aí para quê? Então vamos levar lá para o céu, porque aquele que não quer fazer nada não quer pecar.
Só quer fazer ele, então vamos levar logo ele para preservar. Não quer fazer nada no reino de Deus. Você foi chamado para trabalhar nesse reino e não quer fazer nada. Você, pela graça, pela misericórdia, recebeu um lugar eterno nesse reino e não quer fazer nada por ele. A ingratidão é o maior de todos os pecados. Então é necessário nós sabermos, para sermos eficientes, ou, entre aspas, não há ninguém eficiente para o reino de Deus, só depois da transformação dos corpos. Nós ainda seremos eficientes na misericórdia, eficientes na humildade. Seremos. Aqui nós não conhecemos essa humildade, mas quando o nosso corpo, pensamento for transformado, então nós veremos Deus como Ele é. Nós iremos viver a pureza do Evangelho. Aqui nós podemos viver a sua originalidade, se estivermos na Igreja Batista original. Vamos ver a sua originalidade, mas a plenitude do Evangelho nós ainda não podemos conhecer. É o que Paulo diz. Não sei, ele diz não sei, mas eu sei que foi ele. Ele diz, conheço um homem que no corpo não sei, fora do corpo não sei, foi o terceiro céu, e viu coisas inefáveis, coisas tão importantes, tão grandiosas, que a mente do homem, a mente humana, não tem capacidade de discernir e entender. Então, para dizer ao mundo ali fora que ele tem uma eternidade presente, que pode ter essa eternidade presente na hora de crer em Jesus Cristo, é muito difícil para ele aceitar isso. Mas é esse o papel da igreja. É o papel de dizer ao vizinho que eu estou aqui, mas tenho um lugar, uma eternidade presente. Eu não tenho medo de nada que vier, porque eu tenho uma eternidade presente. Agora isso a gente diz, falando, sem falar, com a desenvoltura da vida, tudo isso nós podemos dizer ao mundo: não se preocupe, não tenha cuidado de mim, não tenha cuidado de mim, não fique olhando, oh meu Deus, o bichinho que não morra, não ficaria, não tenha esse cuidado de mim, porque existe uma eternidade presente. Existe até as pessoas têm um hábito de quando morre um crente, aí traz o crente e bota na fila, bem aqui, essa parte aqui assim, bota o caixão, o povo faz o culto, e depois o outro aí já sai daqui para o cemitério. Eu não gosto disso, não vou dizer que não vou fazer, porque eu não posso ter vontade. Mas eu não gosto disso não. Eu vi uma frase que engoli, queria vomitar, ela fez força para entrar novamente. Eu quis dilacerar essa frase, mas não consegui. A frase é essa: igreja é lugar para os vivos. E por que leva o morto aí? Aí eu digo, não, porque a gente leva o morto porque está viva a nossa homenagem, o nosso reconhecimento pelo que essa vida fez para a igreja, fez para a sociedade. Eu não vou entrar em questão, mas morreu, não é mais nada. Nem o importante não está mais ali. A alma do cristão é tão preciosa que não pode ficar dentro de um corpo morto. Sair, o Senhor lá tomou. Então, do hospital mesmo, se tivesse forno, queimava, levava para o cemitério, sepulta, porque ali eu não sou desse que vou ver a sepultura do meu pai, onde está a minha mãe, onde está.
Para mim isso não existe. Meu pai e minha mãe, eu só penso uma coisa, porque eu cristão, só penso nele no céu, aí sim. Só penso nele no paraíso, aí sim. Mas em cemitério, é a mesma coisa que nós chegarmos lá, nos transportarmos ao Vale de Ossos Secos e ver ali, no Vale de Ossos Secos, houve um milagre. E foi uma visão, não foi um acontecimento, foi uma visão. Eu vou ver meus parentes, a pessoa que comungou comigo a fé em Cristo, lá no meio dos ossos secos, de maneira nenhuma. Mas tem pessoas que comem. Eu não tenho, isso foi fraqueza. Eu não sou muito ligado a isso, nem retrato de minha mãe e meu pai é tenho. Estou escrevendo um livro sobre a família, a genealogia, a árvore genealógica, e tive que catar na casa de um irmão, de outro, completar com meu pai e minha mãe para colocar lá no livro. É uma deficiência, mas é uma estrutura de não admitir imagem materna, ofuscando ou interferindo com a imagem do céu. Mas vamos lá. Eu disse ao irmão uma vez que eu era meio anormal. Extraterrestre. Então tem muitas coisas que eu penso que não é forçado, porque eu sou meio extraterrestre. Não gosto de celular. Muita coisa que o povo gosta demais eu não gosto, mas também não condeno ninguém que gosta. Essa aqui é a estrutura de vida. Concordar com as coisas e discordar também das coisas, não das pessoas. Eu acho muito importante, eu digo, nós não devemos condenar as pessoas com erro. Nós devemos condenar os erros que atingem as pessoas. Aí sim, mas não condenar as pessoas porque errou. Se fosse condenar a pessoa porque errou, nós seríamos todos condenados. O povo de Israel, sempre em uma variação de postura religiosa nas suas monarquias e na adoração, adorava a Deus e também adorava outras entidades religiosas dos povos vizinhos, de acordo com o credo dos seus líderes. Isto lhe trazia um conceito de uma eternidade variável até quanto durar. Essa eternidade variável e inconsequente que culminou em Deus olhar a terra e não ver um justo sequer. Essa duplicidade de deuses, aí nós pensamos, não, mas só existia naquele tempo e eu, a minha inocência religiosa, eu me ufanava e julgava, condenava o povo de Israel. Como é que o povo de Deus pode fazer isso? O povo chamado, o povo escolhido, o povo que viu tantos milagres no Egito fazer isso. Mas às vezes nós estamos também com duplicidade de Deus e não descobrimos. Essa duplicidade de Deus tira de foco e da verdade consciente a eternidade presente. Como é que nós às vezes estamos em duplicidade de Deus? Jesus chamou a atenção e disse assim: olha, vocês têm um coração para amar um Deus, e eu sempre digo, está nos escritos, o coração só tem lugar para um amor. Ou ama o céu,
ou ama a terra? Jesus disse: olha, se vocês querem ter uma religião ou uma fé genuína, única, vocês não podem amar pai, mãe, marido, mulher, filho, filha, mais do que a mim. Quer dizer, na vida conjugal, às vezes existe a disputa dos amores, chamado amor gêmeos. Dois espermatozoides entram no óvulo e tem crianças gêmeas. E tem pessoas que querem viver amor gêmeos. Não há, porque as crianças ficam 9 meses ali dentro do mesmo óvulo, no mesmo, como é que se diz? No mesmo quê? Útero. E tem mais outra coisa ainda que não dá para dizer. Como? Placenta. Ok. Como? Forrou o gênero. Barriga, placenta, forrou o gênero. A placenta não fica Existe, e não há briga. Não existe briga, existe briga. Esaú e Jacó nasceram, brigaram depois que nasceram, mas também a Bíblia diz, os pensam que brigavam, né? Olha, não brigavam, o espaço é para um, tem dois, então tem que haver evoluções. A história é que era só uma mistura assim. Tem que compartilhar. Já nasceu compartilhando. Aí tem isso também. Agora você vê, na vida conjugal, na vida romântica, sentimental, é a mesma coisa. Pode ter dois amores no coração? Não pode. E Jesus disse a respeito do Senhor: ou há de amar a um e rejeitar o outro, porque ninguém pode amar a dois senhores. E na vida sentimental, romântica, ou ama um ou ama outro, ou ama um e destrói o outro, ou vice-versa, porque dois amores não podem existir. Então, todos nós somos tentados a termos dois amores ou mais: amar a Deus e amar a profissão, amar a Deus e amar o bem-estar. Mesmo em pastores, missionários, o pastor está numa igreja com um bom salário, filho numa escola boa, a igreja pagando casa pastoral, plano de saúde, tudo que tem direito, o homem viver bem na área urbana. Então é chamado para dirigir uma igreja numa área rural, onde o que recebe de bem da igreja é um quilo de macaxeira, uns 3 abacates, essas coisas, laranja, limão, coco seco, coco verde, eles recebiam. Então, quando ele analisava, era uma perca grande. Não posso, não vou. Diga, irmão. final de semana uma galinha. Lá em Machado, ficou mais de ano o nosso sofrimento, depois que a minha filhinha, aquela que veio na igreja, ela ficou muito bem, mas lá, né, porque ela era do campo e foi para essa igreja. Mas aí passou mais de ano o nosso sofrimento, lá sem um pastor. Ele ninguém queria ir para lá. Agora, apareceu para lá na igreja, tem um ano já. É isso aí. É isso aí. Nós temos o quê? Nós temos um amor à obra de Deus, ao chamado do Senhor. Veja, quando o Senhor chamou Isaías, ele replicou. E geralmente existe uma desculpa. Hoje, quando é chamado para um trabalho difícil,
existe uma desculpa. Ele chamou ele e disse assim, quem irá por nós? Olha, o povo está precisando disso. Quem vai fazer a obra? Quem vai fazer? Aí ele disse, Senhor, eu podia ir, Senhor, mas eu sou um homem nascido no pecado. Minha mãe me concebeu em pecado. A minha palavra não é uma palavra boa. Eu vivo na mentira. Então, para fazer isso, tem que ser muito diferente. É mentira a sua boca, é? Então, o anjo pega uma brasa aí do altar e queima a boca dele para ver se muda. E quantas vezes nós queimamos a boca com a palavra de Deus? Fazemos promessa, compromisso por fazer isso e totalmente relaxar ao trabalho na obra do Mestre é justamente uma das coisas que prova a falta de aptidão e amor pela promessa humana para com Deus. A Bíblia está cheia de promessa divina para com os homens, para com as pessoas, mas as promessas, os relatos de promessas do homem para com Deus são diminutas, muito pouca promessa de homem cumprido para com Deus. Ô, pastor, eu acho muito interessante isso que o senhor está falando, porque eu já vivi isso. Eu já vivi isso na minha vida quando eu tentei colocar, como se consegue, Santa Cruz e Deus. Santa Cruz e Deus, sim, com futebol, o time Santa Cruz. A família que me conheceu, ela sabe, eu vivia muito atrás de jogo. Eu ia para jogo no Arruda toda semana, às vezes 2 vezes na semana, 3, dependendo da quantidade de jogos. E isso me tirava de dentro da igreja. Às vezes no domingo eu chegava tarde da igreja, às vezes não ia. Às vezes o jogo era da quarta-feira, eu não ia para. E ficava um domingo às vezes na igreja, um domingo no jogo, uma quarta às vezes na igreja, uma quarta no jogo. Isso eu fui criado no meio do futebol, meu pai sempre teve, e só que com o passar do tempo, com o entender do Evangelho, isso foi me incomodando e foi me afastando. Hoje o Santa Cruz está jogando, na hora do futebol, eu nem lembro que tem o Santa Cruz jogando. Eu estou em casa com a minha família, muitas vezes o Santa Cruz está jogando, eu nem lembro mais que o Santa Cruz está jogando. Então, para mim hoje, tanto fez que fazer isso, é uma transformação, é o crente buscar exatamente entender o que Deus quer em sua vida, entender a sua vocação, aquilo que o Senhor ensinou lá no domingo passado, e assumir a sua responsabilidade que Deus lhe chamou para o reino. Mas muita gente quer viver constantemente nessa divisão de amores que só vai levar à destruição. Essa divisão de amores cega o crente da visão da eternidade presente. Então, nós somos de quem? Nós somos de quem nós ouvimos. Nós somos de quem? Nós somos de quem nós seguimos. Olha, se o crente deixa o trabalho da igreja e vai seguir caravana para ir o time de futebol jogar em tal lugar, então ele está sendo de quem está seguindo. E no reino de Deus não existe duplicidade, não existe centauro. Não é o centauro? Metade cavalo, metade homem? Não é o centauro? Não existe centauro. Metade crente, metade não crente. Ou é ou não é. Ou crer ou não crer. Só existem esses 2 caminhos. Senhor. Não vi ainda. Servir a 2 senhores. Não pode. A cabeça do homem serve uma coisa e o corpo de cavalo, de burro, serve outras. Diga, irmã Margarida. Eu conheço uma pessoa, pastor, que essa experiência, ela é convidada para conversar com 92, no ano passado foi, caiu hoje no domingo. Eu conheço essa pessoa e ela assim, optou
descobriram a verdade. Olha, o crente, saiu crente em trio elétrico nesse carnaval. Se um crente cair no trio elétrico e se machucar toda, ainda vai culpar Deus. Chegou o que diz assim na visita: foi Deus que quis, irmão, aceita a vontade de Deus. Foi Deus que quis. Deus avisou que lugar de crente não é em carnaval. Deus avisa que o lugar de crente não é de noite, está numa mesa de bar, mesmo tomando refrigerante. E acontece uma coisa, a culpa é de Deus. Você promove tudo e depois a culpa é de Deus. Está toda quebradinha que caiu do trio elétrico do carnaval. A culpa é de Deus. Vamos orar para Deus nos perdoar. Mas a culpa de Deus não. Se nós andarmos no caminho de Deus, nós não vamos ter sobressalto nem acidente nenhum na vida. E o versículo que deixa claro, perdoa interromper. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Agora, o que o Senhor diz através do profeta? Os vossos caminhos não são os meus caminhos. Vocês se quebraram porque andaram no caminho de vocês. Agora ande no meu caminho, vê se vocês vão se quebrar. Perdeu a força do testemunho de dizer que eu sou uma pessoa eterna, porque Cristo me eternizou pelo derramamento do seu sangue. Você perdeu essa força de dizer isso? Então, qual caminho você está andando? Se você andar nos seus caminhos, não tem força para dizer isso. Mas se você andar nos caminhos do Senhor, então vai. E naturalmente, isso vai fluir de você naturalmente. O mundo vai ver isso em você naturalmente. Não precisa forçar. Eu sou aquele que, para anunciar o Evangelho, não precisa forçar nada. É chegar, aguardar a oportunidade que Deus vai dar, porque Deus é paciente e Ele é mais interessado na salvação daquela pessoa que você vai testemunhar. Então espere, não seja abrupto, não adiante as coisas, porque uma coisa mais chata e triste, eu assisti isso quando estava fazendo no ginásio, é um aluno se antecipar a um professor para ensinar uma coisa que não sabia. Achava que sabia. Era até uma aula de português de análise sintática, onde analisa o sujeito e o predicado. O professor colocou a frase: as casas de Marta e Maria são perto. Aí o aluno disse: não, professor, peraí, professor, olha, as casas, então, as casas plural e são plural, então elas são pertas, é feminina, casa, então pertas. Olha assim, aí o professor diz assim: certo. Agora você não aprendeu a área de advérbio, não? Estudou? Não. Por quê? Porque advérbio é invariável. Perto é advérbio. Então não podia variar nem para masculino, nem para plural, nem o gênero, nem o grau. Não tem como não, filho, é isso, vá para a gramática. Às vezes existe isso. As pessoas não sabem e entram para querer ensinar uma coisa. Isso é falta de conhecimento e falta de fé que está ensinando. Às vezes o professor dá uma empurrada por aí, por que não dá? Quem que não erra? Quem é que está dirigindo e não comete falha? Mas é muito pior do que um erro do professor, é um aluno se antecipar para ensinar sem saber, ensinando coisas erradas.
Mas vamos lá. Sem crer na justiça de Deus, não pode haver justo nem justificados. E nessa situação, a eternidade era apenas um sonho. No tempo em que não havia o sacrifício de Cristo, não havia justo na terra, nem justificado. Porque Deus olhou a terra e não viu um justo sequer. Então aí não havia eternidade. Ninguém podia pensar em eternidade. A eternidade era um sonho que se falava assim: como seria bom que a vida não tivesse fim. Os testemunhos de Jeová, eles se ufanam em a vida material não ter fim. E Cristo vai purificar a terra e eles vão voltar a viver aqui com animais de estimação, com manga, com jato, com fruta. É uma vida carnal para sempre. A carne não tem capacidade de viver dignamente, sem pecado. A carne não tem. E Cristo não vai transformar a carne. E a Bíblia nos diz, Paulo nos afirma, que a carne e o sangue não podem ver o reino de Deus, nem ir para um lugar de reino de Deus, nem aqui na terra viver no reino de Deus. Uns admitiam que a eternidade abrangia a todos, simplesmente pela promessa aos seus antepassados. Em João 6, os discípulos entraram em questão com Jesus Cristo e muitos deixaram, porque admitiam que a eternidade vinha da promessa ao pai Abraão. Quando Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu, e quem comer desse pão jamais morrerá. E disse: mas quem não comer do meu pão, do meu corpo e beber do meu sangue, não tem o reino de Deus. Aí os discípulos disseram: nós somos filhos de Abraão, somos salvos pela promessa de Abraão. É essa eternidade falsa. Não pode ter eternidade, porque ele não tinha sido justificado. O que justificava e que justifica a pessoa é a crença de Cristo, no derramamento do seu sangue. É a crença. Se ele não criam em Cristo antes de morrer, como é que ia crer em Cristo depois de morrer? Como também a maioria dos judeus não crê, e até a igreja evangélica eles se cederam lá em Israel. Então não entenderam. Então, mas admitia que eram salvos possuía a eternidade pela ligação com Abraão. Mas Deus fez com que essa eternidade se tornasse presente na vida de todos quando Jesus se apresentou dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Chegou a eternidade. O reino de Deus é um reino eterno e está presente na vida daquele que crê e se arrepende dos seus pecados. Assim se efetiva na vida a eternidade. Ela não se torna apenas uma ansiedade ou busca, mas uma realidade vivencial. Então, uma busca, eu busco a eternidade, eu estou ansioso, eu vivo aguardando, ansioso com a vida de Cristo. Eu já peguei aqui a fé e a ansiedade. Preguei. E muita gente fica ansiosa com a vida de Cristo. Não, porque quando que vai voltar, como é que eu estarei, como é a minha situação, que ele vai voltar. Não existe esse termo de ansiedade na vida de Cristo. Ele vem. Eu só quero saber disso. Ele vem. Eu posso estar aqui vivo, posso não estar vivo. Eu só sei que ele vem e a minha eternidade está garantida. Ele vem para efetivar essa nossa eternidade, que nós já tomamos posse.
Tomar posse do reino de Deus é tomar posse dessa consciência de eternidade. Tomar posse da salvação é isso aí. Saber que nenhum vento que venha da parte de Satanás, que remova os alicerces, que abale as montanhas, que derrube os edifícios, pode abalar a estrutura da nossa eternidade com Deus. Mas uma realidade vivencial, que eu disse, vivida a todo momento. A eternidade presente nos faz deitarmos nossas cabeças no travesseiro da paz, com toda a segurança de afirmarmos: tudo terá fim, menos Deus e eu. Olha que coisa interessante. Temos tudo terá fim, menos Deus e eu. Individualmente, o cristão tem que pensar nisso. Quando ele pensa isso, ele se apropria da eternidade. Não importa, casa bonita, carro do ano, propriedade, amizade humana, abraço, festas, parentesco, tudo vai ter fim. Agora eu e Deus, não. Isso é uma posse da eternidade presente. A eternidade está intimamente ligada à fé em Deus. Só esta fé nos livra dos temores da morte, para com toda alegria viver e compartilharmos a vida, levando-a a quem estiver morto. Além de nós vivermos a eternidade, levamos a vida a quem está morto, porque a morte não terá mais poderes sobre nós, porque já vivemos a graça da eternidade em Cristo Jesus, o Senhor. Porque é que um crente, como aconteceu com um discípulo meu, ele vai pregar o Evangelho, dizer no meio dos traficantes e viciados de droga que aquilo é pecado, que aquilo é erro, que vai levar para o inferno, que aquilo é uma condenação do corpo e da alma, trazendo prejuízo aos traficantes. Como é que um crente tem coragem de ir num lugar desse? Ele sabendo que a eternidade dele é presente, é garantida. Um pastor, que era um jovem no Ribeca, que saiu muito comigo em evangelismo em Ribeca, está lembrado o nome dele? Parente de Nicole, está lembrado o nome dele? Ilquias. Então se preparou e assumiu a igreja. Não foi essa igreja? Paraíba? Não, pode parar, pode Um estado desse aí estava anunciando o Evangelho, mas foi proibido de falar, porque estava dando prejuízo aos traficantes. E ele foi um dia, acertaram ele e ele morreu. Mataram ele e foi aquele tambor, né? Mas por que ele foi lá? Porque tinha eternidade presente. É o que eu disse no início. Para enfrentar uma enfermidade que pode levar à morte, só enfrenta naturalmente quem tem a eternidade presente. Então, muitas pessoas morreram em testemunho do Evangelho. Por quê? Porque tinha convicção de que tinham a eternidade presente e estavam com Deus. Porque Ele mesmo afirma, o Senhor, e todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Nós às vezes lemos a Bíblia e paramos naquilo ali. Mas a Bíblia é o seguinte: a Bíblia é um peixe. A Bíblia é um peixe. Você primeiro tem que ferrar, chegar em casa tem que tirar as escamas,
abrir, tirar as vísceras e alguém ainda tira as espinhas para consumir. Então é um alimento especial, mas é demorado para se preparar. A Bíblia é a mesma coisa. A gente passa assim: aquele que crê em mim jamais morrerá. A gente não vai morrer. Mas a gente tem muitas coisas para a gente dissecar a Bíblia, dissecar a palavra de Deus, analisar, ir ler uma vez, ler outra, ler e jogar no pensamento, pensar com aquela expressão na mente. Deus vai iluminando, Deus vai iluminando. Então, todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Então, se eu não vou morrer mais, eu tenho vida eterna. Se eu não vou morrer mais, a eternidade está em mim. E como falei domingo, o Senhor afirma: aquele que crê em mim, eu e o Pai, iremos a Ele e faremos nele morar. Ora, se a eternidade mora em mim, o que é que eu vivo? O que é que eu sou também? Eterno. A eternidade vive em nós. Então, é o que nós devemos analisar a Bíblia assim. Mas nós lemos assim: todo aquele que vive em mim jamais morrerá. Pronto. É bonita a expressão, mas cadê o análise? E se a escama, tirou a escama, não vai se alimentar? Quem lê a Bíblia superficialmente não se alimenta. Tira a escama, tirou, sim, agora abre o peixe, tira as vísceras, tira as espinhas, agora bote para temperar e coma, ele vai se nutrir muito bem. A morte espiritual, ou seja, aquela que impede a fé e fomenta a incredulidade, submetendo as pessoas à impiedade, vem caracterizar a morte. Por isso Jesus disse: todo aquele que vive. Tudo isso caracteriza a morte, mas ainda estão vivos. A oportunidade de as pessoas se salvarem é se sentirem vivas. Agora, sentir vivo não é tomar posse da eternidade. O salmista diz assim, Josué diz assim: até aqui nos ajudou o Senhor. O salmista também leva a nos entender essas situações assim, até aqui. Mas a nosso pensamento de eternidade não é esse não. Eu já venci tantas coisas, estou aqui e até aqui o Senhor me ajudou. Não, a eternidade não é esse sentido não. O Senhor ajudando ou não ajudando, ela existe, é o caso de Jó. Tudo na vida de Jó foi provado e levou à desgraça. Mas Jó, na hora que alguém for dizer: está vendo que essa tua religião, essa tua estrutura, essa tua fé nesse Deus não vale nada, aí, renega isso e morre. Jó diz assim: com a loucas falas tu, ou seja, tu não conheces Deus, tu não conheces, tu não sentes, porque conhecer não é ver, não é olhar, não é apenas ouvir. Conhecer é amar, amar é conhecer, não é visualizar. Estava também hoje de manhã escrevendo uma frase que dizia assim: o olhar do amor nos leva
a vermos não apenas a beleza exterior, como a beleza interior. Os seres humanos vivem mais olhando, levando coisa bonita, mas não amam o interior, nem seu, nem das outras pessoas. Então, o amor está por trás, quando deveria estar na frente. O olhar que ama, ele vai cheio de ternura no auxílio de quem sofre. Mas nós rodamos o seguinte: tem uma pessoa sofrendo, aí vai outro lá, com um olhar de pena, de pena. Olha, rapaz, tenha calma, Deus vai dar um conforto, com pena. Esse olhar de pena não é olhar de amor, não, de ternura. O olhar de amor vai incidir no olhar de quem precisa para lhe dar força de não se abater com o momento que adverso que está vivendo. Então, quem tem a eternidade presente é assim. Nós vamos no lugar, mas não vamos jogar a pessoa lá embaixo. Tem pessoa que vai visitar um doente e deixa lá embaixo. Deixa muito pior do que antes. Mas já tem outro não que vai. Eu fico imaginando Jesus chegando lá em Betânia, na casa de Marta e Maria. Todo mundo está aqui, Marta e Maria. Mas mestre, a gente chamou o Senhor e o Senhor não veio logo. Porque se o Senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido. Jesus só disse a ela assim: calma, se creres, verás a glória de Deus. Agora, a glória de Deus estava em quê? Na mente de Marta e Maria. Como é que eles aceitaram essa palavra? Por isso, nós temos que ter a ida e volta, análise de diversas direções sobre a palavra de Deus. Porque às vezes nós não entendemos a palavra de Deus no sentido direto. Vamos no sentido inverso, vamos dar outras direções. Marta e Maria não sabiam que era a vontade de Deus. E onde botaram ele? Vamos lá, Senhor. Lá no cemitério. Jesus disse assim: tira a pedra. Aí as irmãs não entenderam a glória de Deus. Mestre, não faça isso. Aí 4 dias, o Senhor vai expor a fedentina do nosso irmão. Não faça isso. Eu não te disse, Maria e Marta, se creres verás a glória de Deus. Ela nunca esperava o Senhor dizer assim: Lázaro, sai. Ela nunca esperava isso. Nem ela, nem ninguém ali. Aí Lázaro ressuscita. Era impossível isso acontecer. Não tinha como, o homem já tem decomposição, a carne de decomposição. Eles não perceberam porque todos estavam envolvidos com a morte, preocupados com a morte. Esqueceram que chegou na casa deles a vida. Isso aí. A morte, quem tem a eternidade presente, não se preocupa com a morte. Não está submissa à morte. Não acha que a morte é exterminadora de sonhos. Que a morte é o fim da jornada da vida. Nada disso. Para quem não tem a eternidade presente, é. Mas para os que creem em Jesus Cristo, não. Então, o Senhor dá ordem, lá vem Lázaro, todo amarrado, né? Que a cultura lá enrolava de tudo de pano, de faixa. Aí lá vem Lázaro todo amarrado. E eu fico observando além, como quem ouve a voz de Jesus Cristo, anda sem ver, os olhos fechados, a cabeça toda, ele andava e vinha ao encontro de Jesus Cristo. Não precisa estar aberto com cuidado, não. Você ouviu a palavra de Jesus Cristo, você vai andar até sem ver.
se vai andar na sua direção. E o verso diz assim: desatai e deixai-me ir. Então tiraram as faixas de Lázaro, e Lázaro voltou para casa, e o povo ficou: este aí é um grande profeta. Deus levantou um grande profeta sobre nós. Alguns creram realmente ali, porque a glória de Deus nunca vem sem nenhum efeito. Ele sempre se preocupa em mostrar a glória de Deus. Você pode não ver nem sentir no momento, mas os efeitos vão acontecer. Como eu já falei aqui para os irmãos, até me emocionei quando disse que o Senhor me usou para evangelizar uma casa, uma família, uma mulher de macumbeira aqui, lá em Muribeca, era chamada de macumbeira. Pastor, o irmão, não vamos na terra não, que é a macumbeira. Não, vamos lá sim. Aí nós estamos para pregar o evangelho também para essas pessoas. E pregamos o evangelho. O marido se converteu, o filho se converteu, a irmã se converteu, ficou somente a mulher. E eu disse: a senhora, por que a senhora não segue o caminho da sua família? Ela disse: não, porque a minha mãe morreu e a minha mãe não gostava de crente, mas ela dava água, assim, dava comida, acolhia meus filhos, mas não gostava de crente, não queria saber nada com crente. E ela morreu e ela está no inferno. E eu não vou deixar minha mãe sozinha no inferno, não, eu vou também. Aí quando Jesus diz: quem ama a mãe, pai, mais do que a mim, é digno. Aí eu disse assim: como que a senhora sabe que a sua mãe está no inferno? Não, porque ela, irmã, olha, o último momento de uma pessoa com Deus é somente ela e Deus. A senhora não sabe o momento dela. A senhora pediu perdão, mas Deus está salvo. Agora a senhora vai arriscar ir para o inferno sem numa condição dessa? Ah, irmão, eu não pensei nisso, eu também quero. Assim que o Evangelho. 3 anos depois, na igreja Monte Hermon, no Jordão, eu encontrei essa moça. Aí me abraçou e disse: ó, pastor, eu quero lhe dizer que naquela visita que o senhor fez, 70 pessoas da família já estão convertidas. Então veja, a gente não vê de imediato a glória de Deus, mas o tempo vai promover isso. Faça, semeie a semente com essa esperança, com essa fé. Agora eu não vejo, mas Deus vai fazer a obra. E a nossa missão não é ver os frutos, a nossa missão é lançar a semente. A nossa missão não é converter no Espírito Santo. Então, a vida do cristão, do crente, é estar propagando, vivendo a eternidade presente. Vamos ler um pouquinho para a gente. Não dá para terminar, não. Dá para terminar, não. Mas vamos. A morte espiritual, ou seja, aquela que impede a fé, fomenta a incredulidade, submete as pessoas à impiedade, vem caracterizar a morte. Por isso Jesus diz: todo aquele que vive, não aqueles que estão arrolados nas situações acima disciplinadas. Para quem não vive a eternidade presente está morto, porque o que vivifica a existência aqui na terra é a viva esperança de se viver na casa do Pai Celestial, pelo crer no Pai e também nele, que não vive com o coração turbado e preocupado e também com modo do fim, com medo do fim, provando em si mesmo que não vive a eternidade presente. Portanto, deveremos observar isso. Se somos eternos,
Deveremos viver daquilo que somos e não daquilo que temos. Aqui é uma questão para nós falarmos muito. Devemos viver daquilo que somos e não do que temos. Isso aí, ó, isso aí pega muita gente na questão de amor aos bens materiais. Nós não deveremos observar isso. Devemos pensar, se somos eternos, deveremos viver do que somos, dessa eternidade, e não daquilo que temos. O Senhor considera insensata a pessoa que vive daquilo que possui. Insensato, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tem preparado para quem será? Deus falou essas coisas para uma pessoa que plantou muitos grãos, colheu-os e fundamentou a sua vida naquilo que tinha, dizendo: alma minha, tem em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. E bebe e regala-te. Essa pessoa esqueceu que nossas almas só poderão descansar se vivermos a eternidade presente. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Estamos nessa eternidade com o Senhor. Com Jesus acharemos descanso e bem-estar espiritual na convicção que estamos revestidos da eternidade. A eternidade presente é a pessoa se sentir ligada em Deus, que é eterno. E quem estiver ligado ao eterno também é eterno. É aquilo que Jesus afirmou: eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto para a eternidade. Estes frutos são obras eternas, porque eles brotam daqueles que vivem a eternidade presente, que bebem da água da fé que Cristo lhe dá. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Pelo contrário, a água que lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Baseado nessa expressão bíblica, poderemos chegar ao entendimento que os cristãos que vivem a eternidade presente nunca mais serão cheios de saciar-se nas fontes do mundo, mas se tomarem as águas espirituais, aquelas que Cristo nos dá, além de não mais termos sede, nossas ações serão eternas. Nossas águas jorrarão para a eternidade. Por essa convicção, temos alegrias espirituais em darmos água a quem tem sede e pão a quem tem fome. Amém. Amém. Eu convido esse irmão para ficar de pé. Para essa oração final da nossa escola bíblica dominical, com o nosso pastor Roberto. E que possamos, à noite, estamos juntos aqui, louvando e agradecendo ao nosso Deus. Agradecemos, Senhor nosso Deus, pelo momento, Senhor, de alimentação espiritual que nós passamos nesta manhã. Obrigado, Senhor, pela inspiração. Obrigado por tudo que nos proporcionaste, Senhor, nesta manhã. E nos prepara para o culto da noite, Senhor, onde estaremos mais uma vez com os corações agradecidos pela tua grande misericórdia em relação à nossa vida, nos dando eternidade presente. Leva em paz o teu povo, Senhor, e cura, Senhor, os nossos enfermos. Prepara, Senhor, os corações dele para enfrentar